nossa pauta e um tema importantíssimo, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho das pesquisas que apontaram aí uma queda na avaliação do governo Lula, né? Mas antes de falar da pesquisa, falar da repercussão sobre esse problema da mal avaliação, né, a preocupação que isso gerou, inclusive, em setores da esquerda, da campanha da direita, eu vou passar para o Caio para ele destacar um alerta, né? Inclusive mostrar um trechinho de um pronunciamento em vídeo do companheiro ex-governador, ex-senador do Paraná, o Roberto Requião, né? Quando ele esteve aqui na nossa conferência dos comitês de luta no ano passado. Mas o Requião fez um alerta importante e o Caio destaca para vocês aí. O que ele falou. Exatamente, Antônio Carlos. Bom, o ex-governador, né, o Requião, ele fez uma colocação muito interessante a respeito do governo Lula, da postura, né, do governo Lula, e ele apelou, inclusive, para que o Lula governe para o povo, né, ou o povo vai abandoná-lo, né, essa colocação do Requião. E ele colocou uma coisa bastante interessante, inclusive, que já foi bastante discutida pelo Partido da Causa Operária, né, como proposta, né? Ele colocou, por exemplo, o problema da Petrobras, né, da reestatização da Petrobras, quer dizer, de que o Lula deveria fazer alguma coisa ou muitas coisas, né, realmente de impacto para a população, porque isso daí seria uma medida importante para fazer, inclusive, para a mobilização do povo e para o apoio popular. E ele destacou também que é preciso, né, que é uma coisa bastante interessante de se colocar, né, porque a gente já vem falando isso daí há bastante tempo, né, e agora tem mais um apoio a essa posição que tem que acabar com essa história de só se opor ao Bolsonaro, né, colocar o Bolsonaro como o espantalho, né, mantido aí como um adversário, e travar uma luta desideologizada, né, o termo que ele usou, sem consistência política, quer dizer, só o Bolsonaro, mas não apresenta, né, não mobiliza. Então o Requião falou isso daí de público, né, para o presidente Lula, né. Uma das colocações ele falou o seguinte: companheiro Lula, não é possível que o nosso governo se resuma a políticas complementares, a pichuleco dourado, pequenos favores da população sem nenhuma transformação fundamental. Tem que haver transformações, a Petrobras tem que trabalhar para o povo e não para os acionistas. E também, uma outra colocação importante que ele realizou, né, que ele fez publicamente, que é o seguinte, né, entre aspas, acaba com essa história de só se opor ao Bolsonaro, né, que é mantido como adversário principal num projeto de frente da esperança, desideologizado, sem consistência política. E agora vem a proposta de dar autonomia financeira ao Banco Central. Seu Ministério da Fazenda não se pronunciou sobre isso. Isso significa o quê? Né, o questionamento dele em relação a esse tema. Bom, destacar só isso daqui, né, porque é importante o que o Requião falou, né, embora ele seja uma pessoa de uma posição bem mais conservadora, mas é importante destacar esse tema porque é evidente, né? O presidente Lula, com esse conjunto de alianças com a direita que ele fez, colocou o governo dele tornou o governo dele extremamente frágil, né? Porque não mobiliza a população, nesse sentido, né? Entre aspas, perde o ímpeto, né, da população, e por outro lado, a gente sabe muito bem que essa direita que hoje é aliada, entre aspas, do governo Lula, na verdade não é aliada a nada, né? Na verdade atua e trabalha contra o governo, sistematicamente. Então o governo se enfraquece nas ruas e, ao mesmo tempo, enfrenta aqueles que querem o seu fim, né, dentro do próprio governo. Então fica numa situação difícil. Então é preciso romper essa barreira, né? Fazer a aliança com as massas, com o povo, e para isso, né, precisa que o governo tenha um ímpeto de fazer muitas coisas, né,
realmente que atendam realmente os interesses populares, né? Como a questão da Petrobras, que é fundamental, a questão do petróleo, a estatização da Eletrobras tem que ser colocada, né? O aumento fundamental do salário mínimo, dentre muitas outras coisas que é fundamentais, né? Como transformações fundamentais, como o Requião colocou aqui, que é preciso, e isso sim vai impulsionar uma verdadeira luta, né? Dentro do país contra a direita. Então, a gente tem um videozinho aí do Requião, né? Para a gente colocar também para ilustrar esse momento. Está acontecendo no governo federal? Qual é o ministro, eu não diria um sujeito com uma formação de esquerda suportada nos acontecimentos das últimas décadas no mundo? Qual é o ministro nacionalista e progressista no governo federal? Não, nós estamos numa aliança amplíssima. E a amplitude dessa aliança é tão grande que quem não tem voz mais, a meu ver, é o povo brasileiro. Nós temos um governo que o vice-presidente da República afirma que jamais pensariam em estatizar a Eletrobras. Eu estou diante de um governo em que o presidente da Petrobras é o Prates, nomeado pelo presidente da República. E o conselho de administração da Petrobras, preenchido pelo presidente da República, é inteiramente composto de liberais. E a gente sabe da importância da Petrobras no Brasil e no mundo. Eu vejo que só resta no governo o discurso forte, excepcionalmente forte do Lula. Eu conversava com o Rui aqui agora. O discurso do Lula é um discurso nacionalista. Eu sempre vi o Lula como um sujeito. Aí a gente viu um trechinho, né, do Requião, que participou da terceira conferência dos comitês de luta contra o golpe, né, e ele já tratava desse tema, né, dessa aliança amplíssima, né, onde ele revisitou esse tema, mostrando aí que, de fato, a aliança amplíssima não favorece a ampla massa, né, mas favorece a um número muito reduzido de pessoas. É isso, Antônio Carlos. É isso.